História e sociedade. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre a diversidade cultural muito presente no nosso país e também em várias partes de todo o nosso mundo. Vamos entender um pouco mais sobre esta diversidade cultural. Então, nós temos a diversidade cultural brasileira. Cada região brasileira apresenta aspectos singulares relativos aos costumes, crenças ou manifestações culturais e artísticas. Na região norte, dentre as manifestações culturais presentes na região norte do Brasil, destacam-se as duas maiores festas populares da região. São elas o Festival de Parintins e a Festa do Círio de Nazaré. Um pouco sobre o Festival de Parintins. É a maior festa do boi bumbá do país. Foi criada em 1965 e acontece no estado do Amazonas. Importante falar sobre essa diversidade cultural brasileira e também falar sobre a diversidade cultural de cada região, porque aí, quanto mais nós conhecemos, mais nós conseguimos valorizar e respeitar a cultura existente em nosso país. Então, nesses momentos de explicação sobre história, história e sociedade, história e cultura, desenvolvimento de um país, de uma região, a sua cultura local, é importante conhecer partes, pelo menos as principais, de cada região. É isso que eu estou explicando, né, colocando em detalhes alguma dessas manifestações dessa diversidade cultural brasileira. E com esses exemplos, então, avançando nesses exemplos, nós chegamos, então, à festa do Círio de Nazaré, por sua vez, é considerada uma das maiores manifestações religiosas católicas do país e acontece em Belém. Ainda em Belém do Pará, destaca-se o carimbó, uma dança e gênero musical de origens indígenas. Alguns alimentos típicos da região norte são mandioca, tucupi, tacacá, jambu, carne de sol, camarão seco, pato, jacaré, pirarucu, mussarela de búfala, pimenta de cheiro e frutas, cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola e buriti. Sempre vou estar reforçando essa questão de procurar uma leitura complementar, e aí, como leitura complementar, eu deixo como sugestão aqui pesquisar sobre a cultura do Norte, uma vez que nós já estamos aí, já discorremos sobre o que é cultura, a cultura na sociedade, a cultura geral e agora também a cultura brasileira, então fica aí essa dica de buscar mais conhecimento, mais leituras sobre a cultura do Norte. Depois da região Norte, nós vamos para a região Nordeste. Dentre as manifestações culturais presentes na região Nordeste do Brasil, destacam-se muitas festas, danças, gêneros musicais, a saber, Festa do Bumba Meu Boi, Festa de Iemanjá, Lavagem das Escadas do Bonfim, Carnaval, Maracato, Caboclinhos, Ciranda, Coco, Terno de Zabumba, Marujada, Reisado, Frevo, Cavalhada. Vale lembrar que a literatura de cordel é um elemento muito presente na cultura nordestina, bem como artefato feito com rendas. Alguns alimentos típicos da região Nordeste são acarajé, vatapá, caruru, carne de sol, peixes, frutos do mar, sarapatel, buchada de bode, feijão verde,
tapioca, broa de milho verde, canjica, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, pamonha, cocada, tapioca e pé de moleque. E mais uma referência, um incentivo aí a pesquisar mais, conhecer um pouco mais. Fica aí, pesquise, busque mais detalhes, mais destaques, personalidades históricas, personalidades atuais da cultura do Nordeste. Vale compreender até aqui o quanto que são muitos aspectos presentes em uma cultura local. Até aqui nós já discorremos um pouco sobre alguns aspectos, alguns elementos importantes, característicos da região norte, da região nordeste, e isso no contexto da história, do estudo da história aplicada, do estudo da história e cultura na sociedade brasileira contemporânea, é importante para nós percebermos a riqueza e, ao mesmo tempo, a diversidade. Então, por isso, vale essas explicações, esses exemplos, esses detalhes, para que cada vez mais as pessoas possam aprender, possam se interessar em um dia conhecer, visitar, alguns que já conhecem. Então, acho que são detalhes importantes e que enriquecem. E aí o estudo da história também, não só como maneira de investigar como surgiu a história, o alcance da história, mas também a partir dessas características, Nordeste, Norte, como que surgiu essas principais festas populares, esses movimentos, esse tipo de alimentação, toda essa busca de conhecer a origem, também é algo relevante e importante, e fica aí também, então, essa motivação para cada um que se interesse, né, por aprofundar, ir até esses locais também, eu acho que vai ser bem interessante, bem enriquecedor. Vamos agora para a região centro-oeste. Dentre as manifestações culturais presentes na região centro-oeste do Brasil, destacam-se a cavalhada, o fogaréu, no estado de Goiás, a dança folclórica do Cururu, que possui origem indígena, ocorre nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na festa do Divino e na festa de São Benedito. Entende-se também, né, fazer um parênteses aqui para explicar, antes de seguir com a região centro-oeste, é que nós temos aí, então, essa diversidade religiosa também presente, e isso é muito enriquecedor e deve ser respeitado, deve ser valorizado. Vocês podem notar, vocês vão perceber que essa diversidade religiosa também está na região norte, nordeste e agora também na região centro-oeste. E isso é algo que é muito importante, é muito válido e tem todo um valor, uma organização muito interessante aí e que vale a pena, com certeza, ser explorado. Temos aqui agora alguns alimentos típicos da região centro-oeste. São galinhada com pequi, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, gariroba, Maria Isabel, empadão goiano, pamonha, angu, curau, peixes dourado, pacu pintado, e etc. Nessa região há uma grande mistura de elementos culturais das culturas indígena, paulista, mineira, gaúcha, boliviana e paraguaia. Nota-se exemplos dessa diversidade nos nomes dos muitos pratos típicos da região, como o arroz boliviano, a sopa paraguaia e o empadão
goiano.